Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje é o dia 10 de outubro. Eu gostaria de ler com vocês, meditar com vocês em Apocalipse, capítulo 2, o verso 18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Interessante que aqui é a primeira vez e a única vez que você vai encontrar no livro de Apocalipse que Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Da parte daquele que é o Filho de Deus. A igreja de Tiatira se encontrava na menor cidade das 7 igrejas do Apocalipse, às quais o Senhor está enviando uma carta. É uma igreja não muito grande, numa cidade não muito grande, mas uma cidade muito rica. É aquela cidade onde havia um comércio de tecidos raros, de couro, de bronze, e esse comércio de têxtil, têxtil, foi o que enriqueceu esta cidade. O que acontecia em outras cidades, mas principalmente aqui, é que haviam guildas nesta cidade que eram para que organizava esse comércio. E cada guilda tinha, então, um deus pagão. E um deles era Apolon, que era também conhecido como filho de Zeus, ou seja, filho de Deus. E é interessante que aqui Jesus está dizendo que na verdade, o filho de Deus, o verdadeiro é ele, e não Apolon. E o que acontecia nessas guildas é que as pessoas para que você pudesse vender e comprar, como a gente já falou para outras igrejas, você tinha que fazer parte daquela guilda, e cada guilda tinha o seu deus ou a sua deusa pagã. Para os cristãos, aquilo era um grande desafio, porque cada vez que uma pessoa partisse para viajar, para fazer comércio, ele tinha que fazer uma oferta ao deus da guilda a qual ele pertencia. E, de vez em quando, haviam as grandes festas dedicadas àqueles deuses e deusas, e a pessoa tinha que participar de uma guilda, da guilda do seu Deus, ligado ao seu Deus, que geralmente terminava em grandes orgias. O Senhor sabe de onde ele mora, onde mora aquela igreja. Ele diz: sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Interessante que Jesus diz: eu sou o Filho de Deus e eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ou seja, ele vê tudo e ele sabe daquela igreja, ele sabe da situação daquela igreja, ele sabe da fidelidade daquela igreja, como ele sabe da sua fidelidade. Portanto, no entretanto, há algo que não está correto naquela igreja. É como ele diz no capítulo 18, verso 20: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que esta mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos aos ídolos. É o que acontecia naquelas festas das guildas. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Você vai encontrar na Bíblia uma outra mulher, a mulher que se chamava Jezabel, a verdadeira, né? Possivelmente esta mulher de Apocalipse não se chama Jezabel. Estamos no livro de Apocalipse, né? onde tudo há muito símbolo, as coisas têm uma verdade, às vezes, é explicado através de um símbolo. E o que Jezabel significa? Primeiro aos Reis 16:31, e como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, é o rei Acabe, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. É o que o rei está fazendo, imitando a sua esposa Jezabel. Em 1 Reis 18:4, certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu-se deles em suas cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Escondeu 100 deles. Então aqui a gente vê que essa Jezabel foi uma grande perseguidora dos profetas do Senhor, e foi ela que introduziu então esse culto pagão à nação de Israel. E o seu marido, o rei Acabe, entrou no esquema daquela mulher. Nesta igreja aqui de Apocalipse, a gente vai encontrar o mesmo João de potestade de espírito que é representado aqui por essa mulher Jezabel. Como naquelas guildas as pessoas precisavam se prostrar diante dos deuses que eram os patrões, né,
os santos patrões, seria não, o Deus patrão daquela guilda, essa mulher Jezabel está ensinando a mesma coisa, como fazia a esposa do Acabe no Antigo Testamento. Ela dizia às pessoas que não tinha importância aquilo tudo. E olha o que Jesus vai dizer a esta igreja quando ele se refere ao que eles estavam fazendo. E ele está dizendo aqui que ele iria lançar aquela mulher no leito, ela iria ficar doente, e todos aqueles que cometem o adultério com aquela mulher vão ficar doentes também. Essa palavra adultério aqui vai nos mostrar exatamente o que estava acontecendo, porque adultério na Bíblia, quando se fala de coisas espirituais, é o fato de uma pessoa ter um relacionamento espiritual com outro Deus. No Antigo Testamento, os profetas chamavam isso de prostituição. Então a gente percebe aqui que certos irmãos estão se envolvendo com o culto a outros deuses. Quantos deuses nós temos ao nosso redor? As tentações são imensas para nos afastarmos do Deus vivo e nos envolvermos com outros deuses. E ele está dizendo aqui que isso é cometer adultério. E o salário do pecado é a morte. E o que vai acontecer com esta mulher e com seus filhos, como ele está dizendo no capítulo 18, verso 23, matarei os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Lembre-se que no início ele diz, eu tenho os olhos como chamas de fogo, ou seja, ele vê tudo. Tudo isso que é ruim, tudo isso que não faz a igreja ir para frente, que ele chama aqui de adultério, essas coisas serão julgadas pelo Senhor. E quando as pessoas se envolvem e continuam se envolvendo com essas coisas no seio mesmo da igreja, elas vão morrer, na verdade já estão mortas. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, para cada um de nós que somos fiéis ao Senhor, que não seguiram esse falso ensino, as verdades que eles chamam de verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Muita gente está pensando que está seguindo algo profundo de Deus, que na verdade não vem de Deus, vem de Satanás. Não lhes pedirei outra coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm ouvido. Então você já ouviu algo de Deus, você já recebeu o evangelho do Senhor, permanece firme nesse evangelho. E muitas modas vão aparecer por aí. Ele está chamando essas coisas aqui de profundezas de Satanás. Muita coisa que tem aparência de justiça, mas que não é justiça. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ela os governará com cedro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, que no livro de Apocalipse é o Cristo, ele mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os romanos criam que a estrela da manhã, a Vênus, né, que é o nome de um planeta do nosso sistema solar, e que eles pensavam que era uma estrela, era a mãe deles, né? Eles seguiam aquela deusa. Aqui ele está dizendo que a verdadeira estrela da manhã é o nosso Senhor. E nós recebemos esse Senhor em nossos corações. Nossa vida pertence a Ele. Então não vamos entrar em adultério algum, indo nos prostrar diante de outros deuses, mas nos prostremos diante daquele que era e que há de vir, o nosso Senhor Jesus, a nossa estrela da manhã. Que Deus te abençoe.